Boa noite, na paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma noite aqui nós estamos para ministrar uma palavra, para compartilharmos dessas verdades gloriosas do reino de Deus. Nós somos gratos a Deus por esse dia. Também quero agradecer a Deus pela vida da Regiane que está conosco, o Tiago, seu filhão, o André, o David está aqui conosco, e eu creio que vai ser um tempo precioso na presença de Deus. Vai ser um momento onde nós seremos ministrados, encorajados, fortalecidos em nome de Jesus. Então o que eu te peço é que você abra o seu coração, que você desarme de tudo aquilo que possa impedir você receber essa palavra, todo cansaço, todo desânimo, toda ansiedade, que você possa se desligar de tudo nesse momento e focar sua mente e o seu coração no Senhor, na sua palavra, porque eu tenho certeza, Deus vai falar com você. Deus sempre fala conosco, Deus está sempre ministrando nossos corações, e eu quero que você entenda isso nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração, pedindo que o Senhor conduza esse momento, Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento na sua presença. Eu te agradeço, Pai, por cada irmão que neste momento parou tudo para ouvir a sua palavra. Quero te agradecer, Pai, porque eu creio que o Senhor nos concederá nessa noite um espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento da verdade. Te damos graças, Senhor, porque será um tempo, um momento onde nós seremos encorajados, fortalecidos, orientados, confortados, encorajados, Pai. Te agradecemos pelas direções que receberemos. Nós te damos graças, porque o Senhor é um Pai de amor, e o Senhor nos ama, e o Senhor tem cuidado de nós. E nós sabemos que tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos para vivermos uma vida cristã piedosa, já está dentro de nós, já está tudo dentro. E nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor esteja na liderança desse momento, que o Senhor esteja na liderança, à frente desse momento de comunhão que teremos mesmo à distância, mas unidos pelo Espírito, Pai. Nós te agradecemos por sua palavra, pois a palavra do Senhor ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz e ela cumprirá o propósito para o qual o Senhor designou, que é para nos sarar e nos livrar de todo o processo de morte. A sua palavra, Pai, é espírito e vida, e os céus e a terra passarão, mas as suas palavras jamais passarão. E nós damos ao Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Nós expressamos ao Senhor neste momento nossa total dependência de Ti. Reconhecemos, Pai, que sem Ti nada podemos fazer. Então, Pai, no nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, fala conosco nesta noite, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero meditar um pouquinho com vocês em um assunto que a gente já foi ministrado por várias vezes, é um assunto que nós já conhecemos, mas uma das coisas que a gente precisa entender é que não basta ter conhecimento. Esse conhecimento, ele tem que vir carregado com uma revelação, ele tem que vir carregado com entendimento, para que a gente possa, de fato, por meio dessas convicções, a gente pôr em prática aquilo que nós aprendemos, a gente, de fato, experimentar e vivenciar essas verdades do reino de Deus. A palavra de Deus, as escrituras sagradas, não é um livro meramente para nós lermos, estudarmos e examinarmos. É um livro que é espírito e vida, há vida e espírito neste livro, aonde eu e você podemos desfrutar, e a gente pode vivenciar cada uma dessas verdades. E verdades que estão aqui para nosso aprendizado, para que a gente não faça a mesma coisa que homens e mulheres atrás fizeram e falharam. Homens e mulheres também, nessa palavra, nesse livro maravilhoso, também nos mostra passos de fé que devemos dar, qual deve ser a nossa conduta, a nossa postura diante dessas verdades gloriosas de Deus, para que a gente seja vitorioso em toda e qualquer circunstância. E eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre algo que Deus tem ministrado ao meu coração. Lá no Evangelho de João, eu vou estar lendo de uma forma sequencial, você anota e depois você medite com calma, tá bom? Eu creio que você está com a sua Bíblia, mas se caso você não conseguir abrir no texto que eu estou falando, vá anotando e depois você medita com calma.
No Evangelho de João, no capítulo 3, e no versículo, a partir do versículo 1, está escrito assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, o que Nicodemos diz para Jesus? Mestre, é certo que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém conseguiria, ninguém poderia fazer esses sinais que tu fazes se o Senhor não fosse com você. Então, a gente como cristão, a gente sabe que Jesus, como Filho de Deus, veio a essa terra em carne e fez tantos sinais, prodígios, maravilhas, e operou um dos milagres mais gloriosos na vida do ser humano, que é o que os versículos seguintes diz, que é o milagre do novo nascimento. E aí Jesus responde assim para Nicodemos. E a isto respondeu Jesus: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou a Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E Jesus responde: em verdade eu te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Uma das coisas que nós aprendemos nesses versículos, nesse texto, nessa primeira parte do texto do Evangelho de João, capítulo 13, é que Nicodemos reconhece que Jesus, ele vem da parte de Deus, porque ele não poderia fazer aqueles sinais, aqueles prodígios, aquelas maravilhas, se Deus não fosse com ele. Mas aí Jesus diz para Nicodemos que não é algo somente exclusivo para ele, exclusivo dele, específico somente para ele. Jesus diz para Nicodemos o seguinte: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. As coisas que Jesus fazia eram coisas espirituais, habilitações que vinham do reino de Deus. E Jesus disse para ele que aquele que nascesse de novo, ele conseguiria de fato ver o reino, ver as coisas espirituais, entender que tudo aquilo é algo espiritual, que aqueles sinais, aqueles prodígios, aquela vida de milagres cotidianos, era porque a pessoa que cresce nele iria nascer de novo, ia poder ver o reino, ver as coisas espirituais. Jesus deixa claro para Nicodemos: se alguém nascer de novo, ela vai ver estas coisas, ela vai conseguir ver as coisas do reino. E aí Jesus continua, dizendo para ele sobre a importância de nascer da água e do Espírito, porque quem nasce de novo, nasce da água e do Espírito. E aí essa pessoa, além de ver as coisas do reino, entender e compreender as coisas espirituais, ela pode entrar no reino e operar no reino, assim como Jesus operava. A palavra de Deus diz, Jesus disse que nós faríamos as obras que ele fez e obras ainda maiores. É um desafio para mim e para você, como cristãos, como filhos de Deus, que nascemos de novo. Então, se nós nascemos de novo, nós já conseguimos entender, nós já sabemos que esses sinais são sinais providos e vindo do reino, daqueles que estão no reino de Deus, daqueles que estão inseridos numa nova vida em Deus.
Então, e Jesus também diz que quando você nasce de novo, você nasce da água e do Espírito. E quando você nasce da água e do Espírito, você pode entrar, adentrar nesse reino, fazer parte desse reino e fluir nessas coisas espirituais. E fluir nesse mover espiritual. Mas como isso é possível? Como isso é possível? Porque Nicodemos reconheceu: Jesus, Deus é contigo. Mestre, Deus é contigo. E Deus é comigo, com você que nascemos de novo. Deus também é com aqueles que nasceram de novo. Você que nasceu de novo, você como cristão, também Deus está com você. E você pode, por meio da oração, por meio dessa chave poderosa de relacionamento com Deus, ver as coisas do reino, estar dentro do reino e fluir e viver no mover do reino, nas coisas espirituais. Como isso é possível? Zenaide, eu nasci de novo. Zenaide, eu sou filho de Deus. Como que eu posso viver uma vida onde sinais, onde milagres acontecem, onde mudanças acontecem, transformações acontecem? Como, Zenaide? Por meio da oração. A oração é a chave do relacionamento que nós temos com o nosso Deus e Pai. Então, assim como Nicodemos percebia, ele entendia que Deus era com Jesus, os discípulos também perceberam. Eles também observaram a vida de Jesus, eles andavam com Jesus e eles viram Jesus fazer coisas gloriosas, grandiosas, não somente milagres externos, mas o maior milagre que era no interior daquelas pessoas. E aí, lá em Lucas, capítulo 11, olha só que interessante. Capítulo 11, Lucas capítulo 11, versículo 1 diz assim, ó: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. Os discípulos pedem para Jesus: nos ensina a orar, porque os discípulos viram, eles entenderam, eles compreenderam que Deus era com Jesus, mas que havia um relacionamento entre Jesus e Deus. Era um relacionamento, era um nível de relacionamento aonde Jesus se movia daquela forma e agia naquela forma, e os milagres aconteciam, o poder de Deus se manifestava através de Jesus. Então, os discípulos falaram: não, ele se retira para orar, ele sempre está se retirando para orar, ele sobe ao monte para orar, ele se afasta da multidão por um determinado momento para orar. Os discípulos entenderam isso e fizeram o quê? Jesus nos ensina a orar. Os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar. E aí Jesus, aqui na continuidade desse capítulo de Lucas 11, no versículo, ainda no versículo 2, está escrito assim: então ele, Jesus, os ensinou. Aí ele diz assim, Jesus: quando orardes, dizei. Ele não disse se orardes. Oração é fundamental, essencial para a minha vida e para a sua vida. Todo aquele que nasceu de novo, todo cristão deve estabelecer uma vida de oração, de relacionamento com Deus, porque Deus, nosso Pai, Ele fala conosco por meio da sua palavra, e Ele fala conosco por inúmeras maneiras, usa pessoas, situações, mas eu e você só temos uma maneira de falar com o nosso Deus e Pai, que é por meio da oração. Então Jesus aqui diz: quando orardes, é porque ele está declarando, ele está dizendo que nós iríamos orar, iríamos ter uma vida de oração. Ele não coloca a oração como uma condição, se orares, ou se como uma opção, se vocês quiserem. Não, Jesus deixa bem claro: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos no dia de hoje. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixeis cair em tentação. Aí eu quero ler com você esse mesmo texto, mas lá em Mateus. A gente vai voltar um pouquinho lá em Mateus capítulo 6. Eu gosto também desse texto, onde Mateus escreve sobre esse momento onde Jesus ensina os seus discípulos a orar.
Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Aleluia, glória a Deus. Diz assim: portanto vós orareis assim. Jesus disse aos seus discípulos: eu vou ensinar vocês a orarem. Portanto, vocês vão orar assim: Pai Nosso. Jesus já começa a ensinar os discípulos a ter um entendimento que Deus não era algo distante, um ser distante, mas que Ele era um Pai, que Ele é um Pai, Ele é pessoal, amém? E Ele diz que eles deveriam dizer na oração: Pai, invocar a Deus como o Pai, Pai Nosso, entendendo que Pai, Ele é nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, entendendo a sua soberania, entendendo o seu lugar de reinado, de governo, lá nos céus, acima de todas as coisas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí no versículo 10 diz: venha o teu reino. Jesus ensina esses discípulos a orarem, pedindo para o Pai que o reino do Pai venha. E que a vontade do Pai seja feita, assim na terra como no céu. Olha, Jesus está ensinando os discípulos a orar. E está ensinando a mim e a você. Que quando nós orássemos, nós deveríamos invocá-lo como Pai. Ter esse relacionamento de intimidade. Entender que Ele está acima, está no céu, no seu trono de glória, acima de todo o mal, de todas as coisas. Ele governa, Ele reina. Uma oração de confiança, de entrega, aonde os discípulos deveriam dizer nessa oração: Pai, que venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Confiar na provisão do Senhor diariamente. E perdoa-nos as nossas dívidas. Olha que tremendo. Jesus ensina para os discípulos: peçam perdão ao Pai por suas dívidas, pelos seus pecados. Porque a Bíblia diz: se nós dissermos que não pecamos, nós mentimos. E aí ele diz: perdoa, ele ensina os discípulos a dizer: perdoa-nos as nossas dívidas, nossos pecados. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Olha o que Jesus está ensinando aos discípulos. Vocês vão orar assim. Mas isso não pode ser somente meras palavras, uma oração repetitiva. Assim como vocês vão orar, vocês devem agir, vocês devem viver. Então vocês vão pedir ao Pai que perdoe os seus pecados, as suas dívidas, as suas ofensas, assim como vocês fazem com aqueles que te ofendem, com aqueles que agem de maneira ofensiva com você. E aí nesse versículo ele diz, no versículo 13, repetindo novamente: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. No versículo 13, olha que Jesus ensina os seus discípulos a dizer na oração, a falar para o Pai em oração, a pedir ao Pai em oração: não nos deixes cair em tentação. Jesus diz para mim e para você que quando nós tivermos nosso momento de oração, nós devemos pedir ao Pai: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não para aqui. Jesus ensina essa oração aos discípulos, mas no versículo 14 ele continua dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, em nome de Jesus Cristo, que eu e você possamos, mais uma vez, receber essa palavra e procurar compreendê-la de todo o coração. E não somente compreendê-la, mas pedir que o Espírito Santo revele esses princípios poderosos dessa oração que ele ensinou aos seus discípulos e ensina a mim e a você. E que nós, mediante a revelação, o entendimento revelado desses princípios, dessas chaves poderosas, nós venhamos colocá-las em prática no nosso dia a dia.
Venhamos, Pai, venhamos obedecer ao Pai nesses princípios de oração, que são importantíssimos, fundamentais para o nosso relacionamento com Deus. A oração nos conecta ao Pai. O novo nascimento nos reconciliou com Deus e a oração é que faz essa comunicação. Amém? A comunicação é importante nos relacionamentos. Não tem como nos relacionarmos com alguém se não houver comunicação. Mas a gente precisa entender que uma oração ela não pode ser um monólogo, é um diálogo. Você fala ao Pai, você ora ao Pai, mas há um momento de você se aquietar no momento de uma oração, no momento da sua oração, no seu momento a sós com Deus e também ouvir o que o Pai tem a dizer a você. Então, em nome de Jesus, eu quero também incentivar você, assim como Jesus, ele incentivou, ele inspirou, ele ensinou os discípulos a orarem, ensinou a eles a importância da oração, de perseverar na oração, de ter esse elo de comunicação infalível, poderoso que é a oração. Ele também fala em outros textos que eu quero ler com você agora, aqui mesmo em Mateus 7, aqui mesmo em Mateus 7, Jesus diz assim: pedi e dai-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, Jesus disse, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Oh, Deus maravilhoso! Outro texto também que eu gosto muito, que é dentro desse assunto, dentro dessa questão, dessa condição de oração, de relacionamento com o Pai, está lá em João, Evangelho de João. Quantas vezes fomos ministrados? Você talvez saiba de cor esses versículos, mas o que o Senhor quer trazer para nós nesses dias é cada vez mais revelação e entendimento dessas verdades, para que a gente viva, para que a gente, ao ter nascido de novo, não somente vejamos as coisas do reino, mas estamos dentro do reino e podemos nos mover em tudo isso, em todos esses sinais, prodígios, maravilhas, essas gloriosas promessas que o Senhor estabeleceu para nós, esses fatos redentores que Jesus já preparou para nós, Ele já conquistou para nós a sua morte e ressurreição. E aqui também em João capítulo 14, João capítulo 14, versículo 13, aleluia, João 14, versículo 13 e 14, diz assim, Jesus disse, e tudo quanto pedirdes em meu nome. Olha, um dos princípios poderosos da oração. Jesus diz para os discípulos, diz a mim e a você, tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, mais uma vez Jesus frisa, é em meu nome. Você vai ao Pai, você pede ao Pai em meu nome. E ele disse, me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. A nossa oração ao Pai tem que ser sempre em nome de Jesus, neste nome que está acima de todos os nomes, neste nome onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Foi dado a Jesus um nome que está acima, muito acima de qualquer nome. Qualquer coisa que se refere aqui na terra, que tenha um nome, o nome de Jesus está acima. Amém? Outro também, aqui mesmo no Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 23 e 24, diz assim, Jesus diz assim, naquele dia não perguntareis, em verdade eu vos digo, se perdides alguma coisa ao Pai, Ele vou-la concederá em meu nome. Oh, glorioso! Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Ele fala isso